Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito neste canal, já se inscreva. Ative o seu sininho para você estar recebendo as novas notificações. E você já aproveita e já dá aquele seu like. Seu like é importante para que este conteúdo seja entregue para mais alguém. Que neste dia tão abençoado, Deus possa estar abençoando de forma extraordinária a sua vida. Vamos a mais um conteúdo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta é uma metáfora extraordinária que o apóstolo Paulo está usando para instruir o seu discípulo Timóteo, que ele acompanhou em suas viagens missionárias desde a sua adolescência. Agora ele está dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. E que manejar aqui é uma metáfora que ele está usando, que tem o significado cortar retamente. Isto é uma linguagem tanto para quem trabalhava em couro, tanto para quem trabalhava em alvenaria de uma construção, quanto quem trabalhava em um arado deveria arar retamente, cortar o couro retamente, fazer a sua parede de construção retamente. Para os que trabalham na área da costura de tecidos. Então esta é uma metáfora que está dizendo. Da mesma forma, o obreiro precisa estar alinhado, manejar, dissecar, compreender a palavra de Deus de forma profunda. Hoje eu quero estar falando sobre o obreiro aprovado por Deus e aprovado pela sua comunidade, a igreja onde ele está inserido, servindo, e aprovado por si mesmo na dedicação de servir a Deus com o seu dom ministerial e os seus dons espirituais. De tantas exigências que Paulo ele escreve para os obreiros, só no capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, ali tem 15 exigências para o obreiro. O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas pastorais. A primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e Tito. Paulo escreveu. Daí a necessidade de se estar falando sobre o obreiro. O obreiro precisa ser bem instruído, bem trabalhado, bem treinado. Dentre tantas características pertinentes ao obreiro, eu quero falar apenas de 3. Como ser um obreiro aprovado? Em quais dimensões esse obreiro precisa ser aprovado? A primeira dimensão que eu quero falar hoje é no chamado. Observe que o chamado é a base de tudo depende do chamado. Cada obreiro, cada líder teve um chamado diferente. Paulo teve um chamado específico, especial. Ele destaca que foi chamado desde o ventre. O profeta Jeremias também teve um chamado desde o ventre de sua mãe. Moisés já teve um chamado específico, diferenciado no deserto do Sinai. Ali, quando o Senhor falava com ele de uma sarça ardente. O profeta Samuel teve um chamado diferente. Enfim, cada líder, cada obreiro, cada indivíduo que o Senhor chamou para a sua obra teve um chamado diferenciado. Mas igualmente todos precisaram ser chamados pelo Senhor. E esse chamado, ele precisa ser confirmado. Isso mesmo. Na primeira carta de Paulo
a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Veja, tudo começa com um desejo que é interior, porque é o Senhor quem faz a chamada, é o Senhor quem faz a seleção. O chamado é sublime, é soberano, é divino, mas essa chamada que é interna, ela tem que ser manifestada externamente. O que nós observamos que existe muitos obreiros hoje, muitos líderes hoje, que estão nos lugares errados. Eles não têm nenhuma demonstração dada de que ele é chamado. Por exemplo, um indivíduo que ele tem um chamado para ser obreiro, ele deve já começar, ele já dá sinal de que ele gosta de estar entre os obreiros, de que ele gosta de andar bem alinhado, bem agravatado, com seu terno, se é nenhuma denominação que exige usar um terno. Ele já se dedica à leitura de um bom livro, ele se dedica a comprar bons comentários, ele se dedica a comprar uma Bíblia de estudo. Daí o pastor que está na congregação, ele vai ver que aquele obreiro, aquele membro é diferente, ele tem um chamado especial. Mas daí tem muita gente sendo colocada nos postos que não tem nenhuma demonstração de que ele é chamado por Deus. Tudo começa pelo chamado. Deve arder a chama no coração do indivíduo, e o indivíduo deve trabalhar para responder esta vocação espiritual, soberana, que Paulo diz que é excelente. Quem deseja o episcopado, excelente obra ele deseja. Uma segunda característica, uma segunda dimensão de identificar quem tem um chamado, quem é aprovado por Deus, é no caráter. O caráter é importante para conhecer, para selecionar alguém para ser um líder. O líder tem que demonstrar bom caráter, do trato com o seu semelhante. O líder deve demonstrar que ele tem um bom caráter. Por quê? Porque ele é uma pessoa pública. A partir que o membro é chamado para o santo ministério, para liderar, ele já passa a ser uma pessoa pública. Daí o líder não pode dizer: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Não, porque ele se tornou uma pessoa pública. E diga-se de passagem, tem tido muitos escândalos hoje nas mídias. Por quê? Porque o líder não entende que ele é uma pessoa pública, e por ele ser uma pessoa pública, ele tem que ter um caráter elevado, ele tem que ter um caráter diferenciado. Um dos conselhos de Paulo para Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Timóteo foi pastor em Éfeso quando ele era jovem, num tempo que só os anciãos, só os idosos tinha esta posição. Mas Paulo diz assim: ninguém te despreze porque tu és jovem, mas seja o modelo, seja o padrão, seja o exemplo na palavra, no trato, no amor, na pureza e na fé. Não diz na crença, diz na fé. Fé aqui tem a ver com fidelidade. O líder tem que ser fiel ao seu ministério, fiel ao seu chamado e fiel àquele que lhe chamou. Veja, o caráter do líder tem que destacar. Ele tem que ser fiel na palavra. Ele não tem que sair falando qualquer coisa. O líder, o obreiro do Senhor, ele tem que ter uma boca santa. Palavra aqui não é a pregação, porque tem muitos que pregam muito bem no altar, mas que fora do altar tem a boca porca, tem a boca suja, fala o que lhe dá na teia. Isso precisa ser corrigido, porque você é um líder do Senhor Jesus. Você lidera a seara, o povo de Deus. O líder tem que demonstrar o seu chamado, que ele é aprovado no caráter,
Ninguém te despreza porque tu é jovem, porque tu é novo, mas seu exemplo, o caráter do líder tem que estar em destaque. Uma terceira dimensão que o homem demonstra, que o crente demonstra, que o salvo demonstra que ele é aprovado, que o obreiro é aprovado pelo Senhor, ele tem que ser capacitado. Então nós temos aqui 3 dimensões: o chamado, o caráter e a capacitação. Isso mesmo, ele tem que ser capacitado. Tiago escreveu no seu capítulo 1, versículo 5: quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente e não lhe lança em rosto. Existem 3 maneiras de você conquistar sabedoria. Primeiro, estudando. Segundo, orando. Terceiro, ouvindo outros que sabem mais. Daí tem muitos líderes que querem se levantar para ensinar, se ele nunca se assentou para aprender. Muitos líderes que nunca se matriculou em um seminário teológico. Muitos líderes que nunca leram a Bíblia toda. Muitos líderes que não têm compromisso em ler bons livros. Daí, esse indivíduo não é capacitado para estar exercendo o santo ministério. Agora observe, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persista em ler. O líder tem que ser bom leitor. O líder tem que conhecer bons livros, boas bíblias de estudo. O líder tem que ser dedicado ao estudo. O líder tem que ter o fogo no coração e luz na cabeça. Luz na cabeça e fogo no coração. O líder não precisa ser só do fogo nem só da luz. E como diz o apóstolo Pedro no capítulo 3 da sua segunda carta, verso 18: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o líder tem que estar capacitado para o cargo que ele está exercendo naquele momento. Então persista em ler. O líder tem que estar apto a ler. Talvez ele pode até deixar de estar em uma liderança, mas ele é um obreiro chamado pelo Senhor. Ele tem esta convicção que ele é chamado pelo Senhor. Ele tem que estar sempre frutificando no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ainda na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, Paulo escreveu, dentre outras características, ele destacou: apto para ensinar. Um membro pode ensinar? Pode. Um diácono pode ensinar? Pode. Mas são os líderes, os pastores, os presbíteros da casa do Senhor que foram chamados para o santo ensino da palavra de Deus. Daí, se o líder não souber um pouco, o que é que ele vai ensinar? O líder tem que entender um pouco de teologia sistemática. O líder tem que entender um pouco de teologia bíblica. O líder tem que conhecer a palavra de Deus para ele ensinar. E às vezes a gente nota que tem muitos que estão lá porque é amigo do pastor. Muitos que estão lá porque tem um membro de influência na igreja. Muitos estão nos altares porque é alguém da política. Olha, o líder, ele tem que estar ocupando o altar se ele realmente for chamado por Deus. Ele tem não só ser chamado, ele tem que dar sinal. Às vezes o indivíduo é chamado, mas não tem caráter. Às vezes o indivíduo é chamado, tem caráter, mas não tem capacitação. Às vezes o indivíduo tem capacitação, mas não tem chamado e nem tem caráter. Os 3 têm que estar de acordo: o chamado, o caráter e a capacitação. Não podemos colocar no altar pessoas para liderar se não tem esses 3 requisitos
básicos que são inalteráveis na palavra de Deus. O que significa dizer que o que foi aplicado para Timóteo deve ser aplicado para todos os líderes de hoje. E o que a gente vê na maioria dos líderes é que eles não têm a mínima noção do que estão fazendo em cima do altar, porque nunca se assentou para aprender, e quem colocou a mão para colocar o óleo não sabe também o que está fazendo o que está sentindo. Mas a obra de Deus não deve ser colocado líderes que apenas sente que é líder. Líder tem que ter a convicção que ele de fato é um líder chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Que neste dia tão especial Deus te abençoe e que Deus nos guarde dos falsos e maus líderes que estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Que neste dia Deus te abençoe.